Fala galera desse canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Vital Santos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje será um vídeo muito especial, será uma entrevista muito legal e muito interessante. Eu vou entrevistar uma pessoa muito especial para mim, que é o meu cunhado Christian, direto aqui da Alemanha. Nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. Nós vamos falar sobre a diferença do cristianismo protestante aqui da Alemanha versus o Brasil. Então você que se interessa por esse assunto, você que se interessa por essa temática e tem curiosidade de saber qual a diferença dos cultos da Igreja Evangélica Protestante do Brasil em relação à Europa, aqui na Alemanha especificamente, fique ligado nesse canal e se conecte conosco até o final desse vídeo. Antes ainda de continuar, esse vídeo está sendo dirigido pela minha irmã Vitória Maia, que tem um canal muito interessante aqui no YouTube. Você pode procurar, eu vou deixar na descrição o link para que você siga esse canal que é muito interessante. Fique conosco até o final dessa entrevista. Bora pro vídeo? Seja bem-vindo, Christian, a essa entrevista, aqui o canal Vital Santos Gospel. Hoje nós vamos ter um papo, como eu falei na chamada, muito interessante sobre diferenças, algumas diferenças do cristianismo protestante na prática aqui na Europa, na Alemanha especificamente, em relação ao Brasil. Christian, você é protestante, é cristão protestante luterano desde sempre. Como é que funciona a inserção de um cristão protestante aqui na Alemanha? Por exemplo, ele é batizado nas águas, com quantos anos? Como funciona isso? Depende. Tipicamente, quando você foi criado numa família cristã como eu, os pais vão falar ao pastor quando você ainda está bebê para batizar. Isso tem significado, os pais vão tomar a decisão para você, porque você está pequeno demais, para tomar essa decisão de um simbolismo de eu vou colocar esta criança embaixo da proteção de Deus. Então, muitas crianças aqui são batizadas com, sei lá, menos de um ano, né? Sim, sim. Mas também existem muitas pessoas que falam, não, eu vou não, porque eu vou deixar esta decisão para minha criança quando ele está maior da idade, então ele pode escolher se ele quer realmente entrar na igreja. Então, às vezes, você vai ver pessoas adultas ser batizadas no mesmo lugar das crianças, mas tipicamente não nas águas, não embaixo da água, num rio, mas bem na igreja eles têm uma pequena, como fala, uma pequena balde. É um pequeno, eu esqueci o nome que se dá para esse... Toma uns 2 litros de água, o pastor vai fazer um ato simbólico, né? Pegar água com a mão, a pessoa tem que fazer assim, se baixar um pouco e te batizar no nome de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Acho que são as mesmas palavras que você usa, mas... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mesmo. Sim, sim. Então o batismo é ainda criança, e depois há uma confirmação, então parece que tem isso, né? Tipicamente sim. Confirmação significa você vai com tipicamente 12 anos, você vai ter aulas na igreja uma vez por semana. O pastor vai chamar os jovens para aulas de confirmação, então eles vão aprender sobre a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, quais são as coisas com importância, qual é a doutrina da igreja. E isso dura 2 anos, e depois de 2 anos, tipicamente com grande festa na igreja, tem essa coisa de confirmação. Sim, sim. E isso significa agora você está membro oficial da igreja, né? Então você também, para confirmar sua decisão, agora é minha decisão, eu vou ser cristão, protestante, nesta causa luterano. Entendi. Confirmado. Né? É confirmado. Porque no Brasil há uma diferença, é importante eu falar sobre isso, justamente porque esse é o motivo, é o propósito do nosso vídeo. No Brasil, nas igrejas pentecostais, há uma diferença. A criança ela é apresentada 15 dias, 30 dias de nascido, nesse caso de pais que são já protestantes, evangélicos, e depois com 12 anos, mais ou menos, ela é discipulada e depois ela é batizada, né, por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí você já percebe uma pequena diferença em relação à igreja pentecostal. Seguindo aqui a nossa entrevista, me parece que aqui na Alemanha, somente a igreja luterana é reconhecida pelo Estado, né, como igreja protestante oficial. Isso mesmo. As demais igrejas menores, como elas são vistas pelo Estado, pelas pessoas? Por exemplo, a igreja pentecostal. Aqui tem os 2 grandes, vamos falar, a igreja católica, como você conhece, como no todo mundo, como popular no Vaticano e blá blá blá, e tem a igreja luterana. Esses são os grandes 2 que
vai fazer a maioria das cristãos aqui. E essas pequenas pentecostais são talvez 10, menos de 10, 6% do cristianismo aqui na Alemanha. E a maioria das pessoas estão olhando eles um pouco com, não vou falar medo, mas eles acham um pouco estranho, eu acho. Que não conhece. Que você não conhece, tipicamente você acha estranho. E você já foi num culto aqui, você sabe a diferença, então pode imaginar para uma pessoa que só conhece o culto aqui, se vai ver um culto como no Brasil, vai ficar um pouco assustado. Isso mesmo. Sim. É muito diferente. A gente vai falar sobre isso um pouco, sobre essa coisa dos números e tal, mas é muito diferente mesmo. Christian, aqui na prática, lá no Brasil, por exemplo, em igrejas pentecostais, a igreja ela é muito mais presente, vamos dizer assim, na vida do membro. O pastor exerce uma função muito mais participativa, vamos dizer assim, na vida do membro. Como que é na prática o papel da igreja na vida individual das pessoas? Como funciona isso no dia a dia da igreja, pastor versus membros e assim por diante? Na minha percepção, é assim, os europeus, em relação da igreja, são um pouco mais individualistas, na minha percepção, no mínimo. Mas também, quando você precisa do pastor, você pode ligar sempre e ele vai vir. Se você fala, pastor, eu não sei o que fazer, preciso ajuda, ele vai vir. Ou ela, neste caso, né? Porque aqui também, nas igrejas luteranas, você vai ver muitas pastoras. Isso também Isso é comum aqui, né? Comum aqui. Acho que a maioria ainda são homens, mas tem muitas mulheres também. Eu não tenho os números, percentagens, mas na minha percepção são mais homens, mas não é incomum. Mas voltando à pergunta, é assim, tem vários encontros, o pastor organiza muitas coisas também, tem encontros mais velhos que falam sobre assuntos mais pesados na Bíblia, tem muitos encontros das jovens e tipicamente eles, nas férias eles organizam todos juntos, junta todos os jovens e vão para fazer férias juntos num acampamento isso mesmo. Da igreja, algo assim. Palavra faltava, desculpa. Antes de seguir aqui com essas perguntas, eu quero parabenizar o Christian pelo português. Obrigado, né? Não, é bom, tá muito me virando, viu? Você comenta se você está entendendo aí. Se não, tem que botar uma legenda aí. Sim, Christian, então é basicamente isso, né? O pastor faz muito para a igreja mesmo, e presente, mas na minha percepção, no Brasil é mais ainda. O povo está seguindo o pastor mais do que aqui, eu acho. Mas claro, ele está lá, quando você tem algum problema, você pode contar com o pastor, claro. Sim. É diferente, né, gente? Vamos lá, a próxima pergunta. Christian, a visão que nós temos do Brasil, pode ser uma visão errada, é que o cristianismo aqui na Europa, ele está um pouco distante, assim, não é uma igreja tão viva quanto nós achamos lá no Brasil. Não que a igreja protestante no Brasil seja o modelo, seja a igreja correta, ou assim por diante, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você vê essa vida na igreja aqui na Alemanha, aqui na Europa, na Alemanha especificamente? Nem como na sua igreja, por exemplo. Mas eu nunca entendi um culto de uma igreja luterana no Brasil, então não posso comparar, mas aqui é bem mais formal, isso já notei. Na sua igreja parece bem mais viva, né? A pessoa vai ficar, como falar? Dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso nunca vi aqui. Seria um escândalo. Quando eu vi isso pela primeira vez, me assustei, na verdade. Mas eu gosto. Eu acho também a igreja tem que ser para o povo. Sim. Então, o povo aqui na Europa, especialmente no norte da Europa, está um pouco mais reservado, um pouco mais tranquilo. Então, acho que o culto combina mais como a atitude, com o jeito do povo. Com o jeito do povo, isso. No Brasil, acho que um culto como aqui não iria funcionar, porque todo mundo vai ser assim. Mas, então, Deus tem que falar para tudo, cada um do seu jeito, para chamar. Sim. Então, eu não sei se isso é mais vivo, parece mais vivo para mim, no Brasil mesmo, mas percepção minha, pode ser eu estou errado. Mas, entendi. E a próxima pergunta tem relação com essa pergunta anterior. Você já foi numa igreja pentecostal no Brasil? Sim. Na minha igreja, né? Na igreja que eu sou pastor. Quais as principais diferenças que você viu entre uma e outra? E se essa ida lá te chocou muito? Você ficou muito chocado, muito,
sei lá, foi muito diferente para você? As maiores diferenças. As maiores diferenças, se você se chocou muito. Aqui está mais formal, isso você já viu Sim, também. não. Você foi no culto aqui, todo mundo está sentado, ninguém está... É tudo muito... Muito organizado, parece mais culto católico, eu acho. Mas pode ser por causa da história do país, também por causa da história da igreja. Eles tiveram que se separar dos católicos, talvez eles, para não chocar o povo aqui europeu tanto, eles ficam com muitos costumes católicos, mas também não sei direito. Mas que me choquei. Pode falar, pode ser sincero, Christian. Eu acho, sou muito alemão mesmo. Eu achei muito estranho o povo chegar atrasado na igreja e que me choquei realmente, o povo leva celular e não sei se eles estão filmando, fazendo um WhatsApp para alguém. Isso foi, meu Deus, porque eles não prestam atenção que o pastor fala, quem está mexendo com o celular? Isso foi um choque para mim, mas agora já me acostumei com isso um pouco, porque já atendi várias vezes culto no Brasil. Crianças também andando para lá e para cá e eu fui bem mais vivo. Eu fui numa muito intenso, até demais, chega a atrapalhar o culto, para ser sincero. Eu já fui algumas vezes aqui no culto na Alemanha e você vê uma organização muito maior. Nesse sentido, a gente precisa aprender. Há uma sala reservada para as crianças no Brasil também, mas você vê um fluxo maior, né? Mas também o comportamento do pastor mesmo. Aqui o pastor está bem mais tranquilo. Quando tu no culto na sua igreja, você está andando para lá e para cá, às vezes gritando, meu povo, assim, não sei o quê. Muito forte. Aqui o pastor está mais como apresentador de notícias, mais formal. Mais contido, né? Mais tranquilo. Então essas são as principais diferenças, né? Essa coisa da forma do culto, né? Christian, hoje no seu país tem mais cristãos católicos ou protestantes? Acho que hoje são um pouco mais católicos, mas mais ou menos igual. Em total, acho que 50% das pessoas que moram na Alemanha são cristãos. Sim. Só 50%, e a metade dessa e outra metade é evangélica, vamos falar luteranos, e outra metade está católicos. Tem quase entre 20% e 30% são ateus. Isso é um grupo que cresce aqui muito, infelizmente. O ateísmo, né? E também um pouco tem povo de todo mundo, temos outras religiões também, mas um pouco aqui. Acho que o maior grupo que não são cristãos e não ateus são uns 6%, 7% são muçulmanos. Sim. E o resto são judeus, hindus e como chama? Budismo, isso mesmo, e outras. Mas a maioria, graças a Deus, ainda são cristãos. Graças a Deus. Antes ainda de prosseguir com a nossa entrevista, eu gostaria de pedir que você curtisse aqui essa entrevista, compartilhasse e comentasse. Deixe também registrada a sua opinião, se você concorda, quais diferenças que você observa vendo essa entrevista, né? Christian, indo à igreja luterana aqui na Alemanha, quando você vai na igreja, quando você vai nos cultos, você consegue sentir a presença de Deus, você consegue sentir algo espiritual? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque lá no Brasil, nós temos uma coisa de sentir, né? de sentir algo diferente, o arrepio, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E quando nós sentimos isso, nós pentecostais principalmente achamos que tem vida, a presença de Deus está ali e tal. Quando você vai num culto aqui na igreja luterana, você consegue sentir isso? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sinto. Mas depende da palavra. O pastor fala, às vezes eu sinto-me tocado no coração mesmo, porque estou refletindo sobre o texto, sobre o temático, sobre o versículo da pregação, e nem sempre, às vezes está um pouco difícil, mas às vezes toca meu coração e aprendi uma coisa com isso também, mas pode ser sou europeu, alemão, e não dá tanto importância para o que eu sinto. Porque também, eu acho que no versículo na Bíblia está escrito que seu coração pode te enganar. Sim, o enganoso é o coração do homem. Então, eu não conto tanto de, eu senti a presença de Deus. Eu gostaria muito, mas às vezes não, eu acho. Mas depende. Mas no culto da sua igreja, como fala, me sinto bem recebido, e me sinto no lugar certo. Sim. Eu sinto uma igreja viva. Sim, sim, sim.
Isso eu gosto muito, mas também eu sinto isso aqui no culto bem diferente. Depende muito da pregação, como o pastor falar. Eu já fui em igrejas aqui, outros, vamos falar, outros povoados, porque todo povoado aqui tem sua igreja, seu pastor. E de alguns pastores eu não gostei, outros pensei, ele está falando de Deus mesmo, mas porque tem pastores que não acreditam em Deus aqui, que é uma loucura na minha ideia. Pastor que não acredita em Deus. Existe aqui isso, né? Então, essas não me tocam. Essas não, porque... Sim, sim. Mas, resumindo, eu acho... Sentir pode te enganar, mas refletir o que o pastor falou, analisar o que ele falou, se você concorda, isso em concordância com a Bíblia, sim, faz mais sentido para mim do que sentir alguma coisa. Claro, eu sinto uma felicidade quando estou na igreja. Tem que ser assim, eu acho. Eu me sinto em casa. Na sua igreja também, me sinto em casa, me sinto bem recebido. Então, para mim não é importante... Essa coisa do sentir, né? Essa coisa física, vamos dizer assim. Eu tô mais analista. Não, mas eu concordo com o Christian também. Eu não sei se você que está do outro lado concorda. Muitas vezes no Brasil a gente dá muito valor para essa coisa do sentir, um arrepio. E se você ouvir uma música... mesmo que não seja uma música cristã, uma música romântica e tal, muitas pessoas sentem um arrepio. Claro. E não necessariamente tem a ver com Deus, né? Então, o mais importante é você ouvir a palavra, se sentir bem e praticar a palavra que você está escutando ali. A gente já está encaminhando para o encerramento aqui da nossa entrevista. Na sua visão como alemão, como cristão protestante luterano, o que você acha que poderia mudar na igreja luterana? Muita coisa. Mas não vou falar tudo, só vamos ficar na superfície. Mas como eu já falei, tem pastores que não acreditam em Deus, que eu acho um absurdo. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar, porque isso cria uma igreja morta, na verdade. Sim. O pastor tem que ser cristão, tem que acreditar no poder de Deus, tem que aceitar, como todos nós somos, como fala, pecadores. Pecadores. Desculpa. Tá muito bom. Tá dando para entender bem. Pecadores. Pecadores. E o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não e aqui muitos pregam assim, não, você pode ser um bom ser humano, vai dar tudo certo. O cristianismo é mais um simbolismo, mas não é realidade. Deus não existe. E isso tem que mudar, na minha opinião. Eu sei que isso não vai mudar, porque a tendência é mais para piorar. Porque você sabe como o mundo está se revelando esses dias? Sim. Cada um pode pensar per si, não vou falar mais. Mas uma igreja de verdade não pode aceitar coisas assim, eu acho. Claro. Acreditar em Deus é a base da nossa fé. É o mínimo que um pastor tem que ter, tem que viver. E para encerrar a nossa entrevista, que foi muito legal, a gente poderia ficar muito tempo falando aqui. Christian, se você morasse no Brasil, seja sincero. Eu sei que você gosta muito do Brasil. Amo muito. Amo o Brasil. Se você morasse no Brasil hoje, você seria pentecostal ou você seria luterano? Pergunta difícil. Eu acho que é preciso, no mínimo, atender alguns cultos luteranos para ter uma comparação, ver como é. Se está como aqui, eu não sei. É difícil mesmo, mas como gosto muito de você, com certeza eu vou muitas vezes para a sua igreja, porque eu sei que sua igreja é de verdade, eu sinto, mas não, eu estou vendo das minhas análises, uma igreja de verdade que prega a palavra de Deus mesmo, e isso é importante. Então, eu vou para a igreja que me mostra que é de verdade. Sim, sim, sim. A tendência é, provavelmente, eu vou atender sua igreja. É isso aí, Christian. Você vai ser pentecostal em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso vídeo. Não deixe de comentar a sua opinião, quais as principais diferenças que você observou. Se quiser deixar alguma pergunta, pode fazer. O Christian vai lá no meu canal e responde para você. E, Christian, muito obrigado pela sua participação. Português excelente, português muito bom, português excelente. Muito obrigado, em nome de Jesus, Deus abençoe. Obrigado. E você, até a próxima entrevista. Fique ligado em todos os conteúdos aqui do canal Vital Santos Gospel. Até a próxima.